É, pessoal, amanhã o Flusão vai enfrentar o gigante inglês Chelsea pela semifinal do Mundial de Clubes. E hoje, o treinador e os jogadores do Chelsea falaram sobre o confronto e fizeram questão de elogiar bastante o Flusão e os jogadores brasileiros. Fica aí até o final para ver em detalhes tudo o que foi dito pelos jogadores do time inglês. Depois, quero saber sua opinião sobre tudo isso. Quem diria, hein? O Fluminense, que, como o próprio Renato Gaúcho falou, era o patinho feio entre os 4 times brasileiros no Mundial, acabou sendo justamente o que foi mais longe. Chegou na semifinal do Mundial de Clubes. Venceu a Inter de Milão, vice-campeã da Champions. Empatou com o Borussia num jogo em que merecia ter vencido. E ainda bateu o poderoso e bilionário Al Hilal, o mesmo que tinha vencido o City de Guardiola. Sinceramente, o Fluminense está fazendo história nesse Mundial. Já superou vários times gigantes, com elencos muito mais caros e investimentos absurdamente maiores que o simples time brasileiro. Que vale lembrar, entre os 4 brasileiros no torneio, era o menos acreditado. O Fluminense está vivendo um daqueles momentos que ninguém esquece. E o mais curioso é que, enquanto muita gente lá fora começa agora a descobrir quem é esse tal de Fluminense, por aqui a torcida já sabe. Esse time pode não ser o mais badalado, pode não ter o elenco mais caro. Mas tem alma, tem camisa, tem história. Não dá mais para falar em surpresa. Não é acaso. O que o Flu fez até aqui foi deixar para trás um vice-campeão da Champions, calar um time bilionário que tinha vencido o Manchester City e, mais importante, jogar com coragem, com inteligência e com personalidade. O Chelsea é forte? É, claro. Tem elenco, tem grife, tem nome. Mas não é nenhum bicho-papão. Jogaram mal contra o Flamengo. Tiveram dificuldades contra times sul-americanos e, sinceramente, se o Flusão não entrar com medo, tem tudo para surpreender. Imagina só o que seria esse Fluminense numa final. Um clube que muitos já haviam descartado, chegando na final de um dos maiores torneios do planeta. Seria como ver o futebol brasileiro sendo lembrado não só pelo talento, mas pela superação. Aquela velha e boa garra que transforma um time desacreditado em símbolo de resistência. E você, acha mesmo que o Flu pode fazer história e chegar nessa final? Comenta aí embaixo porque eu quero saber. Você acredita ou ainda tem dúvidas? Agora se liga nas palavras do treinador do Chelsea. Estamos nos preparando bastante para esse confronto contra o Fluminense. Sabemos que eles são um time bastante agressivo e ao mesmo tempo conseguem se defender muito bem. Têm um contra-ataque perigoso e jogam com muita intensidade. Contam com ótimos jogadores. Só restaram 4 equipes neste torneio e para estar aqui é preciso atuar em alto nível. O Fluminense não é diferente. Eles praticam um futebol muito bonito, típico da América do Sul. Um estilo ao qual os clubes europeus não estão tão acostumados a enfrentar. Por isso, acredito que será uma grande partida contra um grande adversário. Cole Palmer também falou sobre o duelo. Estamos ansiosos para enfrentar o Fluminense. Já tivemos jogos duros contra times brasileiros até aqui. Infelizmente, perdemos para o Flamengo, mas naquele jogo estávamos bastante desfalcados. Contra o Palmeiras, fizemos um ótimo primeiro tempo. Merecíamos ter marcado mais gols. Já no segundo tempo, sofremos um pouco, passamos por momentos de perigo desnecessário e ainda tomamos um gol. Agora, contra o Fluminense, vamos entrar em campo com a mentalidade de quem disputa uma Champions League, como se fosse uma semifinal da Liga dos Campeões. Eles já mostraram para o mundo todo que podem vencer qualquer time deste torneio. Se chegaram até aqui, é porque são grandes. Ninguém chega a uma semifinal de Mundial por sorte. Isso para mim não existe. História muito legal do campeão da Copa do Mundo de clubes era o brasileiro, assim, o Botafogo pelo grupo era difícil, mas o Fluminense, ele é um time que não tem dono, como tem o Botafogo, um dono que investe, e não tem hoje a organização e estrutura do Palmeiras e do Flamengo. E ele chega longe, ele chega na semifinal pelo menos, vai jogar com o Chelsea terça-feira e tem chance. Acho que ele não é o favorito, mas ele tem chance de chegar à final, que é um negócio fantástico, já é uma campanha espetacular. O Fábio é uma coisa impressionante, com 44 anos, né? Mesmo sendo goleiro, é uma coisa fora do normal, né? E ele jogando num altíssimo nível. Thiago Silva, aí é top, né? Thiago Silva é um craque da posição. O Thiago, eu acho muito bom que ele esteja fazendo uma grande competição por um clube brasileiro,
porque o Thiago apanhou bastante nas últimas Copas do Mundo, apesar de não ter jogado mal nenhuma das Copas do Mundo que ele disputou. E é um baita de um zagueiro. O Thiago Silva é um zagueiro muito acima da média e está jogando ainda em alto nível. O John Arias é um jogador que tem feito diferença para o Fluminense já há algum tempo. 2 jogadores que foram muito importantes no setor ofensivo, no título da Libertadores de 23, eles caíram de produção nos últimos anos, o Ganso e o Cano, né? Até por questões físicas. O Cano, jogador já mais velho, ano passado chegou aí para o banco, esse ano está jogando de novo. O Ganso também caiu bastante, teve um problema cardíaco, ficou fora, voltou. Então esses 2 que eram importantes na parte de criação no título da Libertadores, hoje já não estão bem como estavam lá em 2023. Então, cada vez mais é o Arias, o jogador para decidir jogo, para fazer a diferença, e ele assume muito isso. E na seleção também joga muita bola. Arias, um jogador que o Fluminense trouxe lá do Santa Fé da Colômbia, enfrentou o Arias na Libertadores de 2021 e ali, com certeza, chamou a atenção. O Fluminense fez a contratação. É um jogador que está na história do clube, independente do que aconteça, já tem um grande título pelo Fluminense, que é a Libertadores, e é um cara que conduz o Fluminense com o Thiago, com o Renato, com o Fábio. É uma campanha histórica, mesmo se perder terça-feira, é uma campanha histórica do Fluminense nessa Copa do Mundo. O Renato tá fazendo um baita trabalho, gente. O que o Renato tá fazendo é grande, Vamp, é muito grande. Lógico, pô. Pode ser considerado um dos maiores feitos do Renato na carreira. Eu acho que esse feito é maior do que o título da Copa do Brasil pelo Fluminense. Não, a conquista da Libertadores. Tá bom, eu só ia falar isso, você pode esperar. Eu só não acho maior. Eu só não acho maior que a conquista da Libertadores pelo Grêmio. Agora, não é mais um feito maior você chegar numa semifinal de campeonato desse do que uma Copa do Brasil? Bom, assim, gente, merecia ganhar do Borussia Dortmund, mereceu ganhar da Inter, mereceu ganhar do dinheiro e do futebol do Al Hilal, que havia acabado de passar pelo Manchester City. Pô, quem imaginava qualquer equipe que não fosse europeia estar nas semifinais e do jeito como chegou o Fluminense e da maneira como a gente adora detestar o Renato. Eu brinco aqui falando sério, o Renato não é tão bom quanto ele acha, mas ele é muito melhor do que a esmagadora maioria de nós. Se for falando só jornalistas, achamos, né? Não vou contar de novo aquele papo que eu tive há 20 anos atrás, com o queridíssimo e saudoso Valdir Espinosa, como ele via o Renato se preparando isso em 2005, 2006, e como ele chega nesse nível e chegou agora no Fluminense, né? O Fluminense que lutou para não cair. Sim, ele também não teve trabalhos recentes bons, e algumas declarações infelizes, inclusive aquela coisa ameaçando o jornalista, não por corporativismo, questão humana. Quando ele fala, eu vou falar os podres de vocês para a imprensa, não é os podres só para eventuais ou reais jornalistas, é para a família deles, amigos, colegas, enfim. O Renato pisa na bola, mas ele sabe muito de futebol e o resultado a gente está vendo e vai ver terça-feira também. O Fluminense, ele surpreendeu todo mundo. O Fluminense, todo mundo achava que depois do Botafogo, porque todo mundo achava que o Botafogo não ia passar de fase. Era o único brasileiro que achavam que não passaria. Passou, caiu nas oitavas. Depois do Botafogo, todo mundo achava que o Fluminense seria a pior campanha. E, gente, foi a melhor, e foi a melhor jogando bola. Não tá sendo aquele time covarde, vou retrancar, vou achar uma chance. Não! O Fluminense teve mais chances de fazer gols, né? Até contra a Internacional. Teve chances claríssimas, até com o Samuel Xavier, cara a cara. Gol anulado, né? Com o goleiro, teve gol anulado. O Fluminense, ele tá jogando bem. Não é dizer que o Fluminense tá só ganhando, tá se classificando aos trancos e barrancos. Campanha brilhante, incontestável. E, de novo, como você destacou bem também, Pilhado, o Botafogo, a gente só não dava mais pelota porque tinha um PSG no melhor momento de 55 anos de clube e um Atlético de Madrid do Simeone, né? E fora o nível de investimento, o Atlético de Madrid há anos, com o Simeone desde o final de 11, é um dos clubes que mais investe. Nunca teve tanto dinheiro. O Atlético de Madrid não teve bem. E o Botafogo vence o PSG e tal, não se esperava. O Flamengo foi muito bem, de desempenho, o Palmeiras foi além, mas jogando para mim menos do que pode. E o Fluminense era patinho feio, não se esperava, é o único que não tem SAF ou grandes investimentos e estruturas como Flamengo e Palmeiras e tal, e faz essa campanha bárbara, pô. E não é só em relação aos brasileiros, né, amigos? Em relação a qualquer outro. É o único que não é europeu. Né? E acho que pode se encarar mesmo o Chelsea. Técnica, animicamente não precisa nem dizer, né? Chelsea não tem nada demais esse Chelsea. Não tem nada demais e mais. O PSG se esperava onde está. Real Madrid sempre, seja no Oscar, premiação do Roquete Pinto, qualquer coisa o Real Madrid vai estar lá. Então, esse PSG na marca Luiz Henrique, legal. E o nível de investimento desde 2011 da Autoridade Esportiva do Catar no Paris Saint-Germain. Fluminense, normal. Chelsea, queira ou não queira, pelo que torra de dinheiro, legal, normal, ok. Agora, Fluminense
Não tem time que chega mais ali para as galáxias, como diria Vanderlei Luxemburgo, como o Tricolor agora para sempre. Mas e agora? Eu quero saber o que você achou disso tudo. Você acha que o Flusão chega na final? Comenta aqui embaixo e bora trocar essa ideia.